Olá, eu sou a Liboni e eu sou o diletante profissional. Eu vi um pessoal aí falando do filme Atômica, Atomic Blonde, e daí eu fiquei interessado em ver. É um filminho de ação e tal, com a Charlize Theron e o James McAvoy. E o filme é uma adaptação de uma HQ que chama The Coldest City, que foi publicada pela Omni Press, que tem o desenho do Sam Hart, que é um inglês que mora aqui no Brasil. Super gente boa, o Sam Hart. E o filme, assim, ele se passa naquele momento que o Muro de Berlim está caindo, em 1989. Tá, os protestos estão se avolumando e está todo mundo vendo que vai cair a qualquer momento. Que é um momento que, assim, oficialmente a Guerra Fria se encerra. Basicamente a história é uma trama de espionagem, gira em torno de uma lista de nomes de agentes secretos de todos os países. Era uma lista que tinha ali os nomes dos operativos que o outro país rival, obviamente, não ia saber. Então era uma lista muito perigosa, né, para qualquer país ter nas mãos. E, inclusive, dentro dessa lista, tinha o nome de um suposto agente duplo. Daí a Lorraine Brogdon, que é a personagem da Charlize Theron, junto com o David Percival, o que é o do McAvoy, vão tentar recuperar aí para o governo britânico a lista que supostamente está com a KGB, que é o serviço de espionagem russo. O filme é uma puta trilha de ação, sabe? Ação frenética, sem parar. É bem impressionante, sim, a agilidade do filme. A maior parte do tempo é uma trilha sonora, assim, de hits musicais bem, né, bacaninhas, combinado com cena de luta, ou cena de perseguição, ou cena de luta durante a perseguição. Não é um filme profundo, não ele é um filme de poucos diálogos, com todos aqueles clichês que você pensar do gênero da espionagem. E assim, não é aquele filme, obviamente que assim, o grande filme que vai ser cultuado por gerações, vai ganhar o Oscar, mas é um filme divertido. Ele vale porque assim, as cenas de ação são muito, muito boas. E assim, é uma coisa meio esperada, né? Porque o diretor, o David Leitch, não sei falar o nome dele, mas parece com David Lynch, mas não é. Ele era dublê de ação, coordenador de dublês, diretor de cenas de ação e tudo mais. Ele que está dirigindo o novo filme do Deadpool. E então o cara é especialista em fazer cena de ação e ele falou, bom, sou especialista nisso, eu vou fazer um filme que é basicamente só isso. Cena de ação, luta, perseguição. Tem uma fotografia bem legal no filme, eles usam uns filtros e umas cores bem estouradas, assim, e que funciona bem, dá aquele ar meio retrô, uma coisa meio interessante. E tem algumas cenas que você junta esses filtros, essa fotografia bacana, com a cena de ação muito bem dirigida, e fica muito legal, porque aquela fotografia estilizada. Puto, o resultado é bem acima da média em algumas cenas. Tem uma cena, quem viu o filme, ou quem vai ver vai lembrar quando assistir. A cena dos guarda-chuvas é muito legal, eu acho assim, excepcional. E a cena que é embaixo d'água também é muito foda. E daí, assim, como eu falei no começo, é uma adaptação de uma HQ, né, de uma história em quadrinhos. E sobre a questão da adaptação, é um caso bem raro, sabe? Bem, bem curioso. Porque nesse caso em específico, o filme ele é muito melhor que a HQ. Eu não sei se a HQ, assim, de propósito ou por ser gosto ali do autor, ela se passa em 89, mas ela parece um quadrinho velho, sabe? A HQ foi publicada em 2012. Mas ela parece ser uma história de 1989, uma história do começo dos anos 90, sabe? É uma história lenta, uma história truncada, não tem nenhuma ação e muito, muito texto. Balão cheio, fala, 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 fala. Puta, é muito cansativa a HQ.
O que é, assim, exatamente o oposto do filme, que praticamente não tem diálogo. E todas as opções que o filme fez que divergiram da HQ são excelentes. São opções, assim... Todo momento que ele se distanciou ficou muito, muito legal. Ele seguiu basicamente a sinopse, mas ele criou ali, aprofundou os personagens. É muito curioso o que aconteceu nesse filme, porque, por exemplo, o personagem do McAvoy é um cara bem caótico assim no filme. Ele é totalmente caótico, ele tá envolvido em tráficos de informação. Ele é aquele agente infiltrado, é um cara, né, totalmente agente ali do caos, mas que está trabalhando como espião. E na HQ ele é uma almofadinha, um espião tradicional. No quadrinho você tem um agente francês que entra na história ali, tem ali sua função. E no filme, esse personagem foi feito por uma mulher, que é a Sofia Boutella. E assim, eles abriram o uso desse personagem de uma forma que não tinha na HQ. Deixou de ser um mero coadjuvantezinho assim que aparece na história e transformou esse agente francês num personagem mesmo, sabe? Deu complexidade, deu função para ele. Então, é aquela coisa, o filme é a mesma história da HQ, tem um terço dos diálogos e, por incrível que pareça, aprofunda muito mais os personagens do que o quadrinho, com todo aquele diálogo. Pro meu gosto assim de quadrinhos, a única coisa que salva na HQ é a arte do Sam Hart. Ele faz aquele meio alto contraste, bem estilizado, usa o espaço negativo, a área branca assim do papel de um jeito lindo. A única pena é que o autor fez uma história tão cheia de quadros, com tanto texto, que você nem tem muita oportunidade para aproveitar assim a arte dele. É uma pena, assim. Eu não sei. Essa HQ não me agradou mesmo. E, por consequência do filme, né, saiu agora aqui no Brasil HQ, saiu com o nome Atômica, a Cidade Mais Fria, para lembrar o nome do filme e o nome da HQ. Quem lançou foi a editora Darkside. Eu vi umas pessoas postaram fotos e vídeos da HQ, de abrindo a caixa e tal. E, assim, a Darkside parece que fez um trabalho editorial, assim, um projeto gráfico muito, muito caprichado, assim, muito requintado. Capa dura, costurada, caixa, tralalá. Eu acho, assim, sinceramente, que não precisava de tudo isso. É uma HQ de 148 páginas, branca e preta, com uma história, né? E, puta, eu acho que o Darkseid fez um projeto gráfico pra eles que a história não merecia, sabe? E daí você faz todo esse trabalho e sai por R$ 55 o quadrinho, daí fica puxado, né? Uma história que é mais ou menos. E assim, definitivamente não é o tipo de HQ que eu compraria. Mesmo se alguém me desse, não é o tipo de HQ que eu guardaria aqui em casa, porque, puta, a história é mais ou menos. Daí, aquele livrão, que assim, apesar de ser 48 páginas, vira um livrão, né? Porque você mete uma capa dura, lombada, isso, aquilo, fica volumoso. Então, assim, se a HQ saísse em capa cartonada mesmo, tava bem de bom tamanho pro que é. Mas é isso. Assiste o filme é divertido, é bacana, é rápido, é envolvente, é emocionante. E o quadrinho, se você quiser comprar, mais pelo projeto gráfico da Darkside, que, puta, aliás, essa editora tá trabalhando muito assim no projeto gráfico. Parece que tá saindo uns livros bonitões por eles. Não que seja uma coisa que eu sou chegado, mas tem muita gente que curte. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês comprarem. Tem também essa resenha em texto lá no site. O link aparece aí na caixinha no decorrer do vídeo.
E aí no fundo foi uma aquarela monocromática da Charlize Theron com a peruquinha que ela usa no filme. Não ficou muito legal, eu até refiz essa pintura. Depois comecei de novo, mas não rolou. Sei lá o que tem nela. Mas é isso. Obrigado por ouvir, obrigado pela paciência. Até o próximo vídeo.